Não há nada maior, não há nada melhor, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, Deus, e eu provei teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Olá pessoal, boa noite para todos vocês, boa noite para quem está já nos assistindo, né? Que Deus abençoe teu coração, a tua alma. Nós estamos aqui mais uma vez, aqui de Denver, no Colorado. Estamos dispostos a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Queremos que você abra o seu coração, que você aprenda, que você possa receber mais de Deus. Esse é um programa aberto que você pode fazer sua pergunta, ok? Nosso tema de hoje, a gente continua nos dons espirituais, a gente falou de vários dons, mas hoje eu deixei especificamente o tema do dom de línguas para depois, por último, né? Eu sei que tem muitas perguntas, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender as coisas, e nós, de fato, claro, sempre reafirmamos, nós não temos todas as respostas, mas nós queremos, de fato, estar aqui com a Bíblia, com a Palavra de Deus, para poder fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é ir direto à fonte da Palavra de Deus. Talvez você vai ouvir muitas pessoas falando muitas coisas, você vai ouvir muitas opiniões diferentes, mas na realidade nós precisamos ir na fonte, precisamos ir na palavra de Deus, ok? Então nós queremos, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler, né? Ler as Escrituras. A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que buscar realmente na palavra de Deus e para a gente poder entender, ok? Antes da gente ler, antes da gente fazer qualquer coisa, eu quero orar com você, quero pedir a presença do Espírito Santo aqui conosco. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, ok? Vamos fazer essa oração? Pai, nós estamos na Tua presença, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar, Senhor, da Tua palavra, para esclarecer algumas dúvidas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ungir, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nós, que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, nos orientar. Ó Deus, não nos deixe falar nada que não venha de Ti, Senhor. Bendizemos o Teu nome, nós pedimos que todas as pessoas que irão assistir, Senhor, este programa, que elas sejam abençoadas, que elas sejam cheias do Teu Espírito. Ó Deus, vem manifestar o Teu poder, mesmo enquanto nós estamos ministrando, vem Espírito Santo e enche as pessoas, renova os dons, renova a alegria, renova a esperança, revitaliza a Tua igreja, Senhor. Nós tomamos a mente de cada um que nos assiste cativa à obediência de Cristo Jesus, incluindo a minha mente nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Guia as pessoas para que possam aprender e orienta-nos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, a primeira coisa que nós precisamos de fato então fazer é ir para o texto da palavra de Deus. O texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, no capítulo 14, e eu coloco aí para que você possa visualizar também, ok? 1 Coríntios, capítulo 14, a gente vai ler do versículo 1 até
o versículo 5, e eu quero que você preste bastante atenção, mas depois a gente vai ler, porque todo o capítulo 14 de 1 Coríntios fala sobre o dom de línguas. Fala aqui sobre o dom de línguas e o dom de profecia, mas o enfoque principal é no dom de línguas, ok? Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Versículo 5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, ok? Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação, ok? Bom, nesse capítulo, para mim, e claro, é o capítulo mais esclarecedor, onde fala sobre os dons. É muito importante a gente, como eu disse, volto a repetir, a gente ir à fonte, ir à palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com o que muita gente fala. Tem muitas pessoas falando muitas coisas, mas a gente precisa de fato ir direto ao texto. Não se esqueça disso, sempre vá ao texto. Não importa quem falou, se o seu pastor, se eu falo, se aquela pessoa que você confia fala, vá ao texto. Quando você for ao texto, peça ao Espírito Santo de Deus para te orientar, para te guiar, para dar uma direção para você. Mas precisamos ter muito cuidado. Então tem algumas coisas aqui que eu quero que a gente observe nesses primeiros versículos aqui. Ok, a primeira coisa, né, que a gente pode ver aqui é que ele fala para que a gente procure, ok, os dons, ok, procurar com zelo os dons. Você pode ver aqui, por exemplo, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, ok? Então, a gente já sabe, e uma coisa que eu já falei no programa anterior, já falei antes, para que nós sejamos cheios do Espírito, a gente tem que buscar o Espírito Santo, a gente tem que orar, tem que clamar. Então, quando diz procurai, né, com zelo, diz assim, procurai com vontade, procure realmente, busque todos os dias. No programa anterior eu disse que, de fato, nós precisamos estar sempre buscando, porque precisamos estar sempre recebendo do Espírito Santo, ok? Aí ele diz, mas principalmente que profetizeis. Então, o que ele está dizendo aqui é que o dom de profecia é aquele dom que todas as pessoas deveriam procurar, ok? Eu falei já no programa anterior que nem todo mundo tem os mesmos dons, porque nós somos como um corpo. Aí ele diz aqui, que é muito importante, ele diz, pois quem fala em outra língua, ok? Quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Eu quero me deter um pouquinho nisso aqui, só para explicar isso aqui, que é muito importante. Quem fala em outra língua, ou quem fala em línguas, o texto é bem claro, diz, não fala a homens, mas fala a Deus. Ou seja, é por isso que o dom, lá no outro texto de 1 Coríntios capítulo 12, e também no outro texto de Romanos 12, mas principalmente no texto de 1 Coríntios 12, diz que quem fala em línguas, né, ele edifica a si mesmo. E esse aqui também repete isso, ou seja, quando você está falando em línguas, você está edificando a você mesmo. Veja bem aqui no versículo 4, diz, quem fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ele não está falando em outra língua
Por exemplo, se você fala 2 línguas, português, inglês, 3 línguas, espanhol, 4 línguas, francês, ele não está dizendo quem fala em outras línguas desse tipo de línguas edifica a si mesmo. Ele está falando quem fala em línguas, e entenda-se, em línguas estranhas, que é o dom de línguas, que é dado pelo Espírito Santo. E qual o propósito do Espírito Santo dar esse dom? O Espírito Santo dá esse dom para que a pessoa seja ela mesma edificada. Ou seja, quando você fala em línguas, você está falando a Deus. O Espírito Santo faz uma conexão, e eu entendo que é uma conexão especial, que te conecta direto com o Senhor, com Deus, e o Senhor te edifica. Uma coisa muito interessante, que talvez seja uma pergunta que muita gente possa ser que tenha, a pessoa pergunta assim, digamos assim, quem está falando em língua está sabendo o que está falando? Será que quem fala em língua sabe o que está falando? Não. Nem a própria pessoa que fala em língua sabe de fato o que ela está falando. Ok? Isso é um ponto muito importante, que fique claro isso. Ok? Então, no caso, quando você está falando em línguas, você está sendo edificado. Então, o dom de línguas, apesar de que ele menciona que o dom de profecias ele é um dom muito importante, por quê? Porque diz aqui que profetiza está falando para quem? O que profetiza está falando para os homens. Veja bem aqui, é muito claro no versículo 2, aqui, que quem fala em outra língua fala senão a Deus, mas já aqui no versículo 3 diz, mas o que profetiza fala aos homens. É muito importante. Então, por isso que ele diz que o dom de profecia é superior. O dom de profecia tem mais eminência, mais destaque do que o dom de línguas. Entretanto, não é o que a gente vê muito. O que a gente vê muito são as pessoas dando destaque, muito destaque, para o dom de línguas. Todo mundo fala em língua, todo mundo quer falar em língua. E obviamente, é ótimo o dom do Espírito. Quando você fala em línguas, o que está acontecendo? Você está sendo edificado. Mas os outros não estão sendo edificados. Os outros que estão à sua volta. Por quê? Porque ele não entende o que você está falando, nem você também entende o que você está falando, mas o Espírito Santo está fazendo. É uma obra do Espírito, uma obra do Espírito Santo, um milagre do Espírito Santo. Ok? Então, Paulo, ele fala algo aqui muito interessante no versículo 5. Eu vou colocar outra vez aqui para você ver no versículo 5. Aqui no versículo 5, Paulo, ele diz assim, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. É muito importante a gente entender o que ele está dizendo. Por quê? Preste atenção nisso. Ele está dizendo que ele quisera, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que isso não é uma realidade. Nem todos falam em língua. E esse é, na minha visão, vamos dizer assim, na minha visão do texto, às vezes um grande equívoco, quando muitas pessoas querem que todo mundo fale em língua, querem forçar você a falar em língua, ou acha que de fato a evidência do batismo no Espírito Santo é o dom de línguas. Eu pessoalmente, eu respeito as pessoas que assim creem. Existem muitas pessoas de alto conceito, teólogos. Entretanto, Paulo está dizendo, eu queria que todos falassem língua. Mas em outras palavras, ele está dizendo, mas essa não é a realidade. Mas por quê? Às vezes a pessoa é batizada no Espírito Santo e tem outras línguas, porque ele é, no corpo, ele representa outra parte. Então, voltando ao texto, veja bem, eu queria que todo mundo falasse em línguas. Por quê? Porque as pessoas seriam edificadas. Mas diz, mas muito mais, porém, que essas pessoas profetizassem. Ok? Por quê? Porque o que profetiza, aí volto a repetir, ele é superior e ele fala e as outras pessoas podem entender. Ok? Agora, uma coisa que ele diz, você vai ver na lista dos dons, tá? Que tem o dom de línguas, mas tem também o dom de interpretação dessas línguas, que é um outro dom dado pelo Espírito Santo. Ou seja, você pode ter o dom de línguas
e você pode ter o dom de interpretar essas línguas. Quando isso acontece, você pode falar em línguas e você pode também interpretar o que você está falando. E quando isso acontece, as outras pessoas que estão ouvindo, elas podem ser edificadas. Então isso é uma realidade espiritual. O que pode acontecer também é que na igreja, uma pessoa tem o dom de línguas, ou 5 ou 10, alguém tem o dom de línguas, e tem outras pessoas que têm o dom de interpretar estas línguas. E o que vai acontecer? No momento em que determinada pessoa está falando em línguas, aquela pessoa que tem o dom de interpretar essas línguas, eles vão entender claramente no seu próprio idioma o que aquela pessoa que está falando em línguas está falando. E ele vai abrir a boca e vai falar alto para que todos possam ouvir. Entretanto, isso é muito interessante, porque a pessoa que não tem a experiência, ela pode de repente ouvir alguém falar em línguas, e porque ela está ouvindo claramente o que a outra pessoa está falando, ela pode nem perceber que aquela pessoa está falando em línguas. Eu ouvi um testemunho, quem contou esse testemunho foi um pastor, achei muito interessante. Esse pastor disse que havia uma pessoa da sua igreja que não cria no dom de línguas. Ele achava que o dom de línguas não existia ou que era coisa do passado. E aquela igreja cria nos dons espirituais. E ele foi então convidado, esse irmão que não cria, para ir a um congresso, onde havia muitas pessoas, talvez mais de 1000 pessoas no auditório. E havia um pastor pregando e havia uma intérprete. E essa intérprete, ela estava traduzindo o pastor que estava falando em inglês. E de repente, a tradutora parou de traduzir o pastor e começou a falar em línguas. Falou, e o pastor se calou. E então, quando ela terminou de falar, ela mesmo, veio o pastor, que era o líder do evento, e pegou o microfone e falou assim: alguém aqui nesse meio entendeu o que essa irmã falou? E é interessante porque a Bíblia diz, aqui mesmo nesse texto de 1 Coríntios 14, diz que quando alguém fala em línguas, assim alto, para todo mundo ver, na frente, especialmente quando está em evidência, o texto não dá todos esses detalhes, mas isso é o que nós entendemos, depois eu vou explicar o porquê, diz que é necessário que haja intérprete. E o que aconteceu? Houve um grande silêncio no auditório, ninguém falou nada. E o pastor lá da frente começou a insistir: irmãos, se alguém entendeu o que essa mulher falou, por favor se manifeste, porque nós precisamos saber o que foi que ela falou. E aquele irmão que não cria nos dons de línguas, ele estava lá no meio da plateia. E somente ele, só ele, havia entendido o que aquela mulher havia falado. E ele se colocou de pé e foi à frente e disse assim: eu não acredito que ninguém entendeu o que essa mulher falou, porque ela falou no português mais claro que existe. Não era, não. Ela havia falado em línguas. E aquele irmão que não cria no dom de línguas, ele simplesmente foi tomado de surpresa, porque ele foi obrigado a admitir e entender que Deus estava operando naquele meio. E ele então foi e falou tudo que aquela mulher havia falado em línguas, ele falou em português, e era aquela uma mensagem profética para o pastor que estava pregando. Interessante. Essa experiência não acontece só uma vez, essa experiência acontece várias vezes. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Já vi pessoas falando em línguas e outras interpretando. Já vi pessoas que estavam ali, digamos, ouvindo a pessoa falar em línguas e o Senhor falar mensagens proféticas. E é algo interessante. De fato, isso existe, é para hoje, funciona, mas só na vida daquele que crê. Se você crê, se você busca, Deus pode te dar esse dom. É um dom muito especial, o dom de interpretação de línguas, e tanto como o dom de línguas, ok? Mas não para por aí. Eu quero também mostrar mais
à frente, no texto que nós estamos lendo, eu vou colocar aqui na tela mais coisas também no capítulo. E eu quero que você preste bem atenção, porque é muita explicação. Se você tiver a sua Bíblia, minha sugestão é que você faça o seguinte: você pega a sua Bíblia e você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 14 e você vai marcando, ok, o texto, para que a gente possa, você possa guardar isso no seu coração. Porque uma das coisas muito importantes não é só você saber para você, tá? É você poder também compartilhar, de repente, com alguém que não sabe, alguém que está, vamos dizer assim, com suas dúvidas, seus problemas, porque isso, de fato, tem muitas pessoas com muitos problemas. E quando você sabe direto na palavra, você pode ajudar essas pessoas que estejam com dúvida. E também é algo muito interessante, você não será enganado de forma alguma. Continuando o texto, então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos ler o versículo 6, que diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Veja bem que ele tá dando destaque aí também para os outros dons. Então, o que ele está dizendo? Se a pessoa for falar somente em línguas, que proveito vai ter isso? Não vai ter proveito nenhum. É isso que, de fato, ele está dizendo. Então, de fato, ele está dizendo que o dom de línguas é mais por uma questão pessoal. No verso 7 diz: É assim que instrumentos inanimados... Aí ele cita exemplo desses instrumentos. Instrumentos inanimados, você sabe, são instrumentos que precisam de alguém para poder tocar. Ele cita a flauta, ele fala da cítara. Ele diz: quando emitem sons, se não os derem bem distintos, ou seja, se alguém está tocando um instrumento, seja uma flauta, seja uma cítara, qualquer instrumento, e não coloca os sons bem distintos, aí ele faz uma pergunta: como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ele está dizendo: como que alguém vai saber qual é a música que está tocando se os sons não forem bem distintos? Ele está fazendo uma comparação. Aí ele diz: pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, naquela época, as pessoas iam para a guerra quando se tocava, tinha o toque da trombeta. Aí, no versículo 9, o que é que ele diz? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Ou seja, se alguém vir falar em língua estranha para você e você não entendeu o que se está falando, é como se falar palavras ao ar, não é verdade? Então é muito importante você entender essa conotação, esse aspecto. Mas não para por aí. Veja bem, vou colocar mais texto aqui do mesmo capítulo. Nós estamos no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde fala do dom de línguas. E é muito importante que você aprenda. Preste atenção, porque essa é uma oportunidade muito especial que você está tendo para aprender. Não esqueça disso, não esqueça dessas coisas. É muito importante. Então, no versículo 10, veja bem o que diz o versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Todos nós que moramos nos Estados Unidos sabemos muito bem, se você não fala inglês, se você não entende, a pessoa vai falar e você não vai entender nada. Ok? Versículo 12. Assim também, aí veja, quando ele diz assim também, ele está fazendo a comparação. Olha, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, se você tem um dom, se o seu dom é o dom de línguas, você precisa buscar mais do Espírito. Para quê? Para que esse dom, para que você tenha outros dons. É o que ele diz no versículo 13, presta atenção. Pelo que o que fala em outra língua deve fazer o quê?
deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, se você já tem o dom de línguas, se você fala o dom de línguas, você peça a Deus, peça ao Espírito Santo o dom de interpretação das línguas. Para quê? Para que tanto você possa entender, ou de repente o Espírito Santo quer te usar para falar com outra pessoa, e você vai falar em línguas e vai interpretar. Se outra pessoa falar em línguas, o que vai acontecer? Você também vai entender, vai ser edificado e você vai ajudar a edificar a igreja. É isso que ele está ensinando. No versículo 14, porque se eu orar em outra língua, preste atenção nisso, o meu espírito ora de fato. Eu quero que você guarde bem essa expressão, porque daqui a pouco nós vamos falar da oração em línguas. Ok? Vou repetir. Porque se eu orar em outra língua, o que ele diz? O meu espírito ora de fato. Então, como eu disse, lá que Paulo fala, que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque quando ele está orando em outra língua ou na língua estranha, o espírito dessa pessoa está sendo edificado porque ela ora de fato, ou seja, ela tem uma conexão especial com o Espírito Santo de Deus. Diz, mas a minha mente, olha só, a minha mente fica infrutífera. E diga-se de passagem, eu quero citar isso aqui, que o homem, ele é formado de 3 partes. Quais são as 3 partes do homem? É o corpo físico, é a alma e é o espírito. Então, quando você fala em línguas, o seu espírito entende, mas a sua alma não entende, que é o seu psique, o seu intelecto, você não entende. Por isso, o espírito, o teu espírito é edificado, ok? É muito importante você entender esse aspecto. Depois, no versículo 15, ele então faz uma pergunta, e isso aqui é bem instrutivo. Ele diz, orarei com o espírito. O que significa orar com o espírito? Significa orar em línguas. Ele diz, mas também orarei com a mente. O que significa orar com a mente? Fazer a oração no seu próprio idioma, falando sua própria língua, falando normal. É muito importante, se você é bilíngue, se você fala 2, 3 línguas, ou idiomas, vamos dizer assim, inglês, português e tal, e se a sua língua materna, é muito importante você orar na sua língua materna. Quando você ora em outro idioma, parece que está faltando alguma coisa. Mas quando você ora na sua língua materna, é diferente, ok? Você não tem que ficar pensando muito, né, naquilo que você vai orar. Voltando ao texto, que é muito importante, então, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Ok? Já expliquei. Cantarei com o espírito. Olha que coisa interessante. A pessoa que fala em línguas estranhas, ela também pode cantar em línguas estranhas. Eu não sei se você já viu isso, mas isso acontece também. Já vi muitas pessoas cantarem em línguas estranhas. Mas também cantarei com a mente. O que é isso? Outra vez, ele está dizendo o quê? Você cante, você adore a Deus, você faça o que é necessário fazer. É muito importante você entender este aspecto. Vamos aqui mais alguns versículos, a partir do versículo 16, ainda lendo. Eu quero que você acompanhe comigo. Hoje nós vamos todo esse capítulo aqui, e é muito importante que você entenda, porque o dom de línguas é também um dom muito especial. E daqui a pouco eu vou explicar mais o porquê. Não saia daí e preste atenção, porque é muito importante você entender esses aspectos do dom de línguas, porque você precisa desse dom. É muito importante que você busque esse dom. Vamos continuar no texto? Aqui no versículo 16, olha o que diz. E, se tu bendisseres apenas em espírito, lembra, eu vou repetir, bendizer em espírito, ou orar em espírito, orar em línguas, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Ou seja, se uma pessoa está na igreja, ouve você orar em línguas, como ele vai dizer amém se ele não está entendendo nada do que você está falando? Aí ele continua, visto que não entende o que dizes, que é a mesma coisa que eu acabei de falar. Continuando aqui no versículo 17, preste bem atenção, porque tu, de fato, dás bem
graças a Deus. Então, quando você está orando em línguas, você está dando graças a Deus. Muita coisa está acontecendo nesse momento. Mas o outro não é edificado. Veja que Paulo ele reforça muito esse conceito. No versículo 18 diz, dou graças a Deus, agora preste atenção, porque falo em outras línguas. Então, Paulo falava em outras línguas, mais do que todos vós. Ok? Ou seja, ele falava em outras línguas mais do que todas as outras pessoas ali. Contudo, ele diz, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, ele está dizendo que ele preferia falar num idioma que todo mundo entendesse, na língua que todo mundo entendesse. Há quem diga que Paulo não está se referindo aqui a línguas estranhas. Mas eu entendo que sim, há línguas estranhas, porque de fato, porque ele colocaria outro idioma aí, a não ser que ele estivesse usando isso como um exemplo, né? O que ele está dizendo que é mais importante é que as pessoas entendam. Então, por exemplo, não sei se vocês, as pessoas que são minhas ovelhas, que já foram minhas ovelhas, muitos sabem que eu falo em línguas, mas eu não fico falando em línguas direto ou na frente da igreja ou coisas desse tipo, porque eu não tenho o dom de interpretar as línguas. Então eu prefiro falar com Deus, falar comigo. Existem momentos que eu sinto a presença do Espírito, estou falando em línguas, e é maravilhoso. Depois eu vou te falar outras coisas que esse dom tem, que é fenomenal, ok? Então, vamos continuar mais, eu quero colocar mais texto aqui, quero que você entenda bastante, porque todo esse capítulo, ele fala exatamente sobre o dom de línguas. E quem quer saber sobre o dom de línguas não pode deixar de ler este capítulo da Bíblia. Esse é muito importante e ler com detalhes, tem que saber, tem que entender o que está lendo, ok? Então você pode, ainda se você quiser, você pode escrever sua pergunta aí, ok? Escreve aí no Facebook mesmo a sua pergunta, daqui a pouco eu vou checar se alguém mandou alguma pergunta, ou se você está no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, pode mandar uma mensagem pedindo, envia seu telefone que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp para você fazer sua pergunta. Quero lembrar que o desejo aqui, o intuito aqui, não é polemizar, mas é ensinar e esclarecer, ok? Se você crê diferente, se você tem seu pastor, está na sua igreja, foi instruído de outra forma, eu não quero causar contenda nenhuma de você com sua igreja ou com seu pastor. O meu propósito é ensinar as pessoas que querem aprender, que estão perdidas, estão aí sem ensino, e principalmente aqueles que são minhas ovelhas lá na nova geração, onde eu sou pastor, ok, aqui em Denver. Então, de fato, voltando ao texto, continuando, veja bem, o versículo 20 agora. Diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ou seja, ele está falando que nós não devemos ter uma atitude de criança quando nós vamos tratar desses assuntos. Ou seja, não devemos ser ingênuos no aspecto, a gente precisa ser maduro, a gente precisa entender, ok? O que a palavra de Deus quer dizer. E aí ele cita um texto do Velho Testamento, diz assim, ó, no versículo 21, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Agora sim, ele está se referindo a outros idiomas. O que ele está dizendo? Falarei a este povo, ou seja, ao povo da nação de Israel. Ele está dizendo através de outras pessoas, de outros idiomas, pessoas que falam outras línguas, por lábios de outros povos, e nem dessa forma eles me ouvirão. É por isso eu quero abrir um parênteses aqui para dizer algo muito, muito importante, muito especial, que tem muita gente que é cristão e não crê nos dons espirituais. E mesmo que Deus faça milagres, mostre, fale através dos dons, muitas dessas pessoas não creem. Elas acham que as pessoas estão inventando, estão criando, estão fantasiando. E não é verdade.
Ok? Então agora veja qual é um dos propósitos da língua, ou do dom de línguas, no texto aqui no próximo versículo, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Olha que coisa interessante, eu quero que você preste muita atenção nisso. Que é um sinal? Quando a gente vê na Bíblia, dizendo a palavra sinal, quando Deus faz alguma coisa milagrosa, alguma coisa maravilhosa, Ele está enviando um sinal. Você vai ver que no ministério de Jesus, Jesus operou muitos sinais. E a Bíblia é clara sobre isso. Os sinais que Jesus operava era cura, Ele ressuscitava mortos, Jesus transformou água em vinho, fez muitos sinais e maravilhas. E o que é um sinal? Um sinal é algo que Deus manda com um propósito. O propósito de Deus Ele quer se revelar, Ele quer se manifestar, Ele quer dizer, eu sou de fato Deus, estou aqui, estou fazendo isto. Jesus, quando fez todos os sinais, o propósito de Jesus era se revelar como o Messias, como o Filho de Deus, como Deus que veio habitar entre nós, como estava nas profecias. Mas as pessoas creram em Jesus por causa dos sinais? Aparentemente, sim, muita gente creu em Jesus. Sim, muita gente se converteu. Mas os líderes religiosos, os líderes judeus, eles não creram em Jesus, porque o coração deles estava fechado. Mesmo revelando, mesmo fazendo os sinais, eles não creram. E o que Paulo está dizendo aqui é que o dom de línguas é um sinal. Mas é um sinal para quem? Vamos voltar ao texto lá e você vai ver. O dom de línguas, olha só, de sorte que o dom de línguas constitui um sinal. Um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que a gente já viu lá é que o dom de línguas, ele te edifica. Se você tem ele, você vai ser edificado. E muito edificado, fortalecido espiritualmente. Mas, ao mesmo tempo, o dom de línguas é um sinal para as pessoas de fora, as pessoas não crentes. Ou seja, Deus se manifesta. As pessoas ficam assim, mas que negócio é esse? O pessoal fala lá numa língua tão estranha que eu não sei o que é. Aí, Paulo vai e diz assim, mas a profecia é para quem? Olha aqui, mas a profecia, versículo 22 de 1 Coríntios capítulo 14, a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Ou seja, por que a profecia é para os que creem? Porque Deus está falando através da profecia. Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, Deus está operando não só para nós, os cristãos, através da profecia, mas quando nós falamos em língua estamos sendo edificados e as pessoas de fora veem isso como um sinal. Continuando no texto, é muito importante você ver, versículo 23 agora. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, agora preste atenção, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Claro que sim, né? A resposta é essa. Se, digamos, entra alguém na igreja e esse alguém vê que todo mundo está falando em línguas, blá, 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 tá. Eu falo, esse povo está tudo maluco, ok? Aí Paulo, então, ele vem com algo muito especial, tá? Eu quero colocar aqui para você ver, a partir do versículo 24, muito importante que você veja esse texto, tá? Repito, nós estamos aqui indo direto na fonte, na Bíblia, na palavra de Deus, ok? E você precisa estar com a palavra de Deus, ok? Muito cuidado, volto a falar o que eu já falei no início, muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com as coisas que falam. Versículo 24. Então, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e é ele, por
todos convencido e por todos julgado. Tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, quando a palavra profética na igreja, quando eu quero dizer algo mais ainda sobre a palavra profética, eu não falei semana passada, que a palavra profética também é a palavra ministrada, é a pregação também da palavra. Quando o pastor está pregando, ele orou a Deus, ele leu a palavra e ele pediu ao Espírito Santo para trazer ali aquilo que o Espírito Santo quer falar com a igreja. E isso é também considerado uma palavra profética. Não é só aquele tipo de palavra, eis que falo contigo, meu servo, etc. Não, não é só. Aquele também. Quando Deus revela alguma coisa que está oculta, é uma palavra profética. Mas essa palavra também, ministrada, é uma das palavras proféticas que Deus usa na igreja. Vem do verbo profetizar, da palavra profeteia em grego, que é muito importante. Agora, continuando no texto, eu quero que você veja bem, nós estamos lendo todo o texto, porque o texto é muito importante. Eu quero que você veja por você mesmo o texto. Tá? Eu posso falar muita coisa aqui. Nós estamos hoje falando só sobre o dom de línguas, ok? Nós já falamos sobre os outros dons, mas esse dom de línguas é um donzinho assim mais, vamos dizer assim, traz muita controvérsia, traz muita pergunta, e eu quero realmente que você fique esclarecido, ok, sobre isso. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Então vem aqui a prática. Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina. Preste atenção nessa citação. Olha, um tem salmo, vírgula, outro, vírgula, doutrina. Este traz revelação. Olha o que eu falei há pouco instante sobre quem está pregando. Quem está pregando, que está trazendo doutrina, está trazendo o quê? Revelação de quem? Do Espírito Santo. Quando eu estou aqui agora com a Bíblia aberta, estou falando, o Espírito Santo está ministrando no coração das pessoas. Diz aquele, ou seja, uma outra pessoa, fala o quê? Outra língua, ou língua estranha. Que eu quero reforçar o conceito, dizer, nem todos falam língua estranha. Ainda outro, o que ele faz? A interpretação das línguas. Seja tudo feito para edificação. Aí entra, irmãos, a função do corpo de Jesus Cristo, ok? Cada um está sendo usado pelo Espírito Santo. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, 3, que falem ao mesmo tempo. E isto sucessivamente, ou seja, um após o outro, e haja quem interprete. Então é muito importante a gente entender, isso aqui é uma espécie de vamos dizer assim, de regulamento que Paulo está fazendo com relação aos dons, para que todo mundo não ficasse ao mesmo tempo orando, blá, 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 mas que, de fato, que se fizesse 2 ou no máximo 3, e mesmo assim um após o outro. E quando for assim, que seja vocalmente, que todas as pessoas ouçam, tem que haver alguém que tenha o dom de interpretar. Ok? Se você tiver o dom de línguas, peça a Deus o dom de interpretar. Se você não tem nenhum dom, peça a Deus o dom de interpretação de línguas, que é um dom muito especial. Ok? Continuando lá no texto, vamos aqui mais, versículo 28. Mas, não havendo intérprete, olha o que diz aqui, ó, fique calado na igreja. Olha que coisa interessante. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha que coisa interessante. Então esse aqui é o regulamento, tá? Que a Bíblia fala claramente sobre o dom de línguas. Não se engane, nem se deixe enganar. Tratando-se de profetas, ou seja, quando tem alguém profeta, fale apenas dois ou três, ou seja, quando há profetas,
que dois ou três profetas no máximo profetizem. E outra coisa, segue a regra, tá? Que seja sucessivamente, e diz assim: fale apenas 2 ou 3 e o que mais os outros julguem. Pessoal, eu quero dizer uma coisa aqui, preste atenção nessa frase aqui, ó, os outros julguem, tá? Uma das coisas que a maioria das pessoas que estão profetizando, elas não querem ser julgadas, elas querem que as pessoas assumam de cara que está tudo certo, que é Deus que está falando, o que ela está falando vem de Deus e não há o que se discutir. E isso não é verdade. A Bíblia manda que as profecias sejam julgadas. Eu quero dizer o seguinte aqui não é a pessoa do profeta que está sendo julgada ou que tem que ser julgada, é a profecia que tem que ser julgada. Como uma profecia tem que ser julgada? Ela tem que ser julgada de acordo com os parâmetros bíblicos. Será que o que Deus está falando ali, ou será que o que aquele profeta está falando verdadeiramente vem de Deus? Como nós vamos saber? A primeira regra é que Deus não entra em contradição com a sua própria palavra. Se um profeta fala alguma coisa, mas está contra a palavra, pode ter certeza que não tem nada de Deus ali. E nós precisamos ser bem atentos e sóbrios com relação a isso. Às vezes, nesse ponto, muitas pessoas acham que eu sou radical demais. Não. Eu vou pela palavra. Eu não quero, como líder, não quero como pastor, que as pessoas simplesmente saiam dizendo as coisas, dizendo foi Deus que falou, e de repente será que foi Deus mesmo que falou? Eu já vi o caso de pessoas que estavam profetizando para outras pessoas coisas absurdas, né? Completamente contra a palavra de Deus. Então, o parâmetro de julgamento é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que essa pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus? Se não tiver, a pessoa de autoridade, o pastor, alguém tem que falar: meu irmão, cala a boca aí, você não está falando de Deus, porque isso aí está contra a palavra. Tá? Então é muito importante a gente entender esse aspecto. Aí entra também o dom do discernimento espiritual, ok? Para saber se isso de fato vem de Deus ou não. Continuando, versículo 29, já falei, né, dos que os outros julguem. Bom, eu vou colocar mais texto aqui a partir do versículo 30. Vou colocar logo todo o texto aqui, porque eu quero que você entenda. A gente já está chegando ao final, ok? Ok, vamos lá. Mais um pouquinho. Ok. Bom, continuando aqui. Versículo 30. Preste atenção. Eu vou começar a ler. Versículo 30. Eu ainda tenho bastante coisa para falar sobre o dom de línguas, que eu sei que é muito importante. Se você tiver sua pergunta aí, você pode escrever sua pergunta. Eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder ainda hoje, por causa do horário, eu vou responder até no próximo programa. Eu respondo a sua pergunta, se Deus quiser, ok? Só um minuto. Ok, vamos lá. Versículo 30, tá aqui. Se, porém, vier revelação a outrem ou a outras pessoas, que este esteja assentado. Ou seja, se outros profetas, né, começarem a falar, então os outros que já estavam profetizando têm que se calar. Olha aqui, cale-se o primeiro. Ok? Então isso é uma regra. Está aqui na palavra de Deus. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Tá? Então é muito importante que haja essa ordem na igreja. Tá? Eu quero voltar, quero lembrar o seguinte: eu não sou contra de jeito nenhum os dons espirituais, mas eles precisam ser seguidos, de fato, como ensina a palavra de Deus. Versículo 32 é um versículo extremamente importante para essa doutrina, que é: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que significa isso? Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta. Ou seja, quando o Espírito de Deus usa um profeta, usa alguém,
essa pessoa não fica totalmente fora de controle. Ela está, o Espírito Santo está usando, mas ali tudo fica debaixo do controle do profeta. Ou seja, o profeta pode se calar para dar oportunidade ao outro profeta, o profeta pode se conter, o profeta pode guardar uma mensagem para falar depois em outro momento. E tudo isso está dizendo o seguinte, nesse versículo, que o profeta tem controle, e tem que ter controle. Isso é muito importante, ok? Continuando aqui, versículo 33, olha, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. O que significa? Deus, ele não está no meio da bagunça, ok? Como em todas as igrejas dos santos, ou seja, Deus, ele quer ordem, ele quer decência nas coisas. Versículo 34 diz, conservem-se as mulheres caladas na igreja. Esse versículo eu sei que as mulheres detestam, mas eu vou explicar um pouquinho. Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Muitas igrejas, pastores, eles acham que as mulheres não devem falar de jeito nenhum na igreja. E eu não entendo que é esse o contexto. Veja, o contexto aqui, Paulo está trazendo ordem no culto, porque todo mundo queria falar ao mesmo tempo, todo mundo queria entrar em evidência. E as mulheres, obviamente, falavam bastante, falavam alto, né? Eu me lembro de uns episódios assim na minha vida muito engraçados, que algumas irmãs, elas tinham o costume de chegar na igreja e começava a conversar, assim, no meio do culto, sentada no banco, e começava a conversar com a outra, mas não era baixinho, começava a falar alto uma com a outra, né? E às vezes interrompia, atrapalhava as pessoas, etc. E eu falei, vamos ficar quieto, vamos, né? É uma situação meio delicada. Mas o que a gente entende é que às vezes elas ficavam conversando, não entendiam certas coisas ou queriam perguntar, e às vezes interrompiam, criavam, né, uma situação assim. E de fato a gente, nesse texto especificamente falando aqui, tá, o que ele está dizendo é que as mulheres não deveriam fazer, né, esse tipo de situação na igreja, tá? Aí ele cita, complementando isso no versículo 35, diz, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa. Então, essa parte do interroguem em casa, ela mostra o quê? Que as mulheres, elas queriam saber, interrogar, perguntar na hora ali do culto. O que foi que falou lá? Não entendi. O que é aquilo? Não entendi. Não é essa. Então, o ensino de Paulo é o seguinte, que se há dúvida, se há alguma outra coisa, pergunte em casa, depois ao seu próprio marido, que está dizendo aqui, diz, porque para a mulher, é vergonhoso falar na igreja. Ou seja, para qualquer pessoa, eu diria, eu até acrescento isso, qualquer pessoa que começa a conversar, mesmo que seja a respeito do culto, tem gente que começa a conversar paralelamente e fica, aí não, é sobre o estudo, pastor. Não, pare com isso, né? A igreja precisa ter ordem. Versículo 36, porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então ele está fazendo a pergunta, né? A resposta para esse versículo é, a palavra veio para eles, né? A palavra não se originou no meio deles. Versículo 37 diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Ou seja, então ele está dizendo assim, olha, se alguém aqui é profeta, se alguém aqui está entendendo, tem discernimento espiritual, você vai reconhecer que o que eu estou falando vem de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Versículo 38, se alguém o ignorar, será ignorado. Ou seja, se alguém ignorar este ensino, Paulo está dizendo, essa pessoa será ignorada. Versículo 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Agora, bem sério esta frase, presta bem atenção comigo. Vou até colocar aqui de vermelho, tá? Que é para você ver, muito importante, olha.
E não, vou colocar forte, não proibais falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Eu acho fantástico isso aqui, porque ninguém pode proibir outra pessoa de falar em línguas. Mas se for falar em línguas, tem que fazer com ordem. Então, o meu desejo é que você fale em línguas, mas que você também busque outros dons, que você profetize, tenha os outros dons, o dom de serviço e etc. Agora eu quero falar sobre as línguas num outro aspecto, e para isso, né, tem lá o texto que Paulo fala, e eu vou colocar aqui de novo o versículo 15 do capítulo 14, para você entender o que eu quero dizer. Nesse versículo 15, olha só: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Uma coisa muito interessante, que existem livros escritos sobre isso, é a questão do orar em línguas. E muitas igrejas oram em línguas. O pastor manda todo mundo orar em línguas. Todo mundo agora orando em línguas e tal. Aí todo mundo... E muitas pessoas me perguntam e falam assim: isso é certo, pastor? Já que a Bíblia diz que seja 1, 2 ou no máximo 3, isso é certo? Olha, eu entendo que é o seguinte: uma coisa é você falar em línguas para que todos ouçam, de repente você, no microfone, ou você se levanta no meio da igreja e começa a falar em línguas. Essa é uma situação. Se essa for a situação, como Paulo diz, tem que haver intérprete. E que seja feito por ordem. Um, depois o outro, depois o outro. Mas quando a igreja toda está orando em línguas, é uma situação diferente. Porque você está orando em línguas, você não está orando em línguas simplesmente para outra pessoa do seu lado ouvir. Você e Deus. E a oração em línguas, eu creio, é algo fenomenal. A oração em línguas é poderosa. Eu tenho visto muitas situações, inclusive eu conheci um pastor aqui no estado de Oklahoma, se não estou enganado. Esse pastor tem uma experiência incrível. Ele trabalhava numa companhia, Deus chamou ele, ele saiu da companhia, ele disse: agora, bom, já que Deus me chamou, eu vou ficar 8 horas por dia trabalhando para Deus. Mas o que eu vou fazer? Ele resolveu então ir para um quarto numa igreja, e ele ficou orando lá. E ele orou, depois de 5 minutos, ele disse: já orei tudo que eu tinha que orar. E agora, o que eu vou fazer? E aí, ele disse que sentiu a direção do Espírito Santo de começar a orar em línguas. E ele ficou orando em línguas. Ele orou 1 mês, 2 meses. Quando ele completou 3 meses que havia estado ali orando em línguas, veio uma mulher e convidou ele para ir a uma igreja para assistir uma conferência de uma pessoa que ia lá. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele sentou, estava com um copo de café, e o pregador, a pessoa começou a falar lá, mas ele disse que a pessoa estava muito assim, falando, mas estava tudo muito tédio. E aí ele disse que do lado dele tinha uma mulher, e de repente ele viu um fêmur, né, com um quadril assim, os ossos, como se estivesse vendo uma radiografia. E ele disse que ficou assim, fechou o olho, abriu o olho e tal, e ficou: mas o que é isso? E aí o Espírito Santo começou a falar com ele, falou assim: ora por essa mulher que está do seu lado. Aí ele virou para ela e falou assim: a senhora está com algum problema na perna? Aqui, na juntura aqui do fêmur com o quadril? Ela disse, ficou assim: sim, quem foi que te falou isso? Aí ele falou assim: não, é Deus, a senhora quer que eu ore por você? Aí ela disse assim: sim, quero. Mas ela pensou que ele ia orar por ela, mas assim, em casa, depois. Não, ele já ali mesmo, ele já ajoelhou ali, colocou as mãos nos pés dela e começou a orar em voz alta. E aí a perna da mulher, que estava mais curta do que a outra, começou a crescer. E a mulher, as dores desapareceu. E ali virou uma coisa incrível, assim,
de obra do Espírito Santo. É interessante, ele tem um livro escrito sobre isso, tem testemunhos, o nome dele, se não me estou enganado, é Robertson. Ou seja, o Espírito Santo começou a usar ele, e o Senhor falou muito forte com ele. Então, o orar em línguas, lembra lá que Paulo fala que você ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Quando você ora em línguas, você está se edificando. Quando a igreja está orando em línguas, ali há algo poderoso, sobrenatural. Hoje eu escutei um testemunho muito interessante, onde a mulher estava dizendo que ela estava sofrendo de insônia há muito tempo. Ela não conseguia dormir. E de repente ela pediu a alguém que orasse por ela, e essa pessoa colocou as mãos sobre a sua cabeça e começou a orar em línguas. E orava em línguas. De repente ela teve uma visão, essa que estava recebendo a oração. Foi a sua primeira experiência com Deus. Ela teve uma visão em que uma pessoa de vestes longas e cabelo longo estava assim, com os dedos sobre a sua cabeça, e mexia como se os dedos penetrassem dentro da cabeça. E aí ela começou a tremer. E depois, logo depois, ela sentiu algo especial, e a pessoa que estava orando terminou de orar, e ela começou a sentir sono. Ela havia mais ou menos, não sei quantos meses que não sentia sono, estava sofrendo de insônia crônica. E o que aconteceu? Terminou a oração, ela sentiu sono e foi para o quarto e dormiu 8 horas seguidas. E ela, durante essas 8 horas, ela teve um arrebatamento espiritual, onde o Senhor operou maravilhas na vida dela e transformou a vida dela. Então, a oração em línguas, ela é poderosa, ela pode transformar, ela é fenomenal. A oração em línguas é uma ferramenta que Deus, o Espírito Santo de Deus, deixou para nós. Então você não pode deixar de buscar esse dom. Eu gostaria de falar mais. Deixa eu checar se tem alguma pergunta aqui, porque até agora, deixa eu ver aqui, tem muita gente aqui que deixou mensagem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sejam todos vocês bem-vindos, vocês estão assistindo. A gente tem a irmã Marlene, lá de Brasília. A gente tem a Dayana também, lá de Porto Velho. Que Deus abençoe, Dayana. Deixa eu ver. Temos o pastor Júnior, né, lá de Brasília. Que Deus te abençoe, pastor Júnior. Deixa eu só continuar aqui para ver se tem mais, se tem alguém que faz alguma pergunta. O Clay também, o Matheus aqui de Denver. Temos também a Analice, bem-vinda, minha irmã. Tem o Rodrigo também, Rodrigo de Paulo. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Deixa eu ver mais aqui. Tem o Juan Luca. Deus abençoe, Juan. Um grande abraço. Gessé também, Deus te abençoe. O John, que Deus te abençoe. John Giovanni, a Eliane, o Azaf também. Deus abençoe todos vocês. O Jonatas, Luciano. Que maravilha, muita gente aqui. Que Deus abençoe. O Rildo. Pastor Elias, que Deus te abençoe. Tem a Bruna também da nossa igreja. Paz para vocês também. Ok, a Fran também, a Magda. Que Deus abençoe todos vocês. A Fernanda, ao pastor missionário Clerisnan também. Que Deus te abençoe, meu querido. Um grande abraço. Tem muita gente aí. Que Deus te abençoe. A Tabata, Deus te abençoe. Rogéria, lá da Califórnia. Boa noite, Rogéria. Que Deus te abençoe. Ezequiel, amém. Temos a Norma, Patrícia, amém. Que Deus abençoe. É um prazer receber todos vocês aqui. Espero que a vida de vocês esteja sendo edificada. Espero que vocês estejam aprendendo de fato. Bom, existe uma outra questão muito importante, que é a questão da evidência, né, que as pessoas falam. Será que a evidência do batismo é de fato o dom de línguas? Bem, eu quero dizer para vocês, eu não acredito que o dom de línguas seja a evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência do batismo no Espírito Santo são os frutos que a pessoa produz dentro do seu dom
e dentro daquilo que o Espírito Santo a capacitou e encheu. Então as pessoas que argumentam assim, elas dizem, mas lá no livro de Atos, todas as vezes que alguém foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas. Bom, algumas vezes sim, principalmente no dia de Pentecostes. E eles ainda argumentam e dizem assim, mas como que as pessoas sabiam que elas estavam sendo cheias do Espírito Santo? Bom, eu gostaria de pegar outros exemplos. Por exemplo, eu vou começar com João Batista. João Batista, o primo de Jesus, a Bíblia diz que quando Maria foi visitar Elizabeth, ou a mãe de João Batista, ela diz que a criança saltou no seu ventre. E a Bíblia diz também que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aí eu faço uma pergunta para você. João Batista falou em línguas dentro do ventre da mãe? Eu não vejo nenhuma evidência aí. Ok? Um outro exemplo, que é o exemplo do próprio Jesus, do próprio Mestre. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem, ungiu com o Espírito Santo, ou seja, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus, é muito interessante, eu entendo até que Jesus pode até ter falado em línguas em algum momento, mas no momento em que Jesus recebeu o Espírito Santo, foi logo quando ele saiu da água no seu batismo. Diz a Bíblia que o céu se abriu e o Espírito Santo veio em uma forma corpórea de pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. O que eu quero dizer é o seguinte, que sem dúvida nenhuma Jesus foi cheio do Espírito Santo, mas não existe nenhuma evidência que naquele momento Jesus falou em línguas. Também não vejo algum outro momento que Jesus estaria falando em línguas estranhas. No entanto, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Existem situações, nós precisamos entender também, lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim, são todos profetas, são todos apóstolos, falam todos em língua? Não, isso não é verdade. Agora, a minha ideia, como eu disse, não é criar polêmica, nem contrariar as pessoas. Eu estou dizendo para vocês aquilo que eu creio. Eu creio que uma pessoa pode ser cheia do Espírito, batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas. Agora, eu acho que todos devem buscar os dons espirituais. Tá? Você tem que buscar os dons, você tem que crescer nos dons, você tem que desenvolver. Quando eu digo desenvolver, fica meio estranho. Mas eu digo o seguinte, você tem que flutuar, você tem que navegar nos dons do Espírito, você tem que crescer, você tem que deixar o Espírito Santo usar a tua vida e você ser útil na obra do Senhor. Eu quero dizer também o seguinte, você deve sair um pouco daquela paranoia, se eu posso usar assim, de será que eu fui batizado, será que eu não fui, correr atrás, ficar correndo. Não, deixa o Espírito Santo te usar. Aquilo que vem no teu coração, vem na tua alma, você abre o coração, rasga o coração, busca, chora diante de Deus, jejua, busca a Deus. Tá? Quero dizer para vocês, logo nós vamos estar fazendo um programa com um tema só sobre o jejum. E se você tiver a sua pergunta, manda para a gente. Não precisa ser na hora do programa, ou pode mandar antes, qualquer hora. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta lá e nós vamos responder aqui no programa, ok? Bem, eu acredito que já até passamos um pouquinho do tempo, mas toda quinta-feira nós vamos estar aqui falando sobre um tema ao vivo. Isso vai ficar gravado também, você pode assistir depois, você pode compartilhar com as pessoas e você pode assistir de novo se você não assistiu do início e você pode ser instruído na palavra de Deus. Eu quero orar com você, quero agradecer pela tua participação, um prazer ver muitas pessoas aqui de perto, de longe, daqui de Denver, do Colorado, de lá de Brasília, de São Paulo, de vários outros lugares da Califórnia, estão participando conosco. Que Deus te abençoe. Também tenho saudade de todos vocês. Quero mandar um beijo no coração de vocês, mas antes eu quero orar com você, ok?
Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos que estão aqui conosco, que estão sendo edificados, Senhor. Gera no coração deles o desejo de crescer, gera no coração deles a alegria de estar na tua presença, Senhor. Deus, enquanto o mundo está buscando coisas inúteis, fúteis, coisas que não servem, nós queremos buscar a tua presença. Enche cada um com teu Espírito Santo. Traz a tua graça, traz o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Salva pessoas através deste programa. Renova a alegria dos teus filhos e o prazer. Dirige, Senhor. Dá paz ao coração de cada um, Senhor. Estende a tua mão a cada um que está assistindo, Senhor, e toca e enche com teu Espírito. Manifesta a tua glória. Que a vida dos teus filhos seja diferente, Senhor. Que tenhamos uma vida firme, produtiva, estável na tua presença, guiada pelo teu Espírito, Pai. Nós nos alegramos e nós queremos abençoar os teus filhos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, abençoe o teu coração. Um grande abraço para você. Espero que você realmente tenha sido edificado nessa noite. E na semana que vem nós vamos estar aqui outra vez. E se você tem um tema, uma sugestão de um tema, manda para a gente. E a gente vai preparar algo também para trazer aqui para você. Um grande abraço, Deus te abençoe. A primeira reunião de casais desta temporada foi maravilhosa. Tivemos a participação de vários casais em momentos de muita descontração e aprendizado. Dia 6 de janeiro de 2018 é a data da próxima reunião. Anote aí na tua agenda. Dia 6 de janeiro, às 6 da tarde. Desta vez a reunião será na casa do Ezequiel e da Bruna. Dedique um tempo para investir no teu casamento e aprender com a palavra de Deus e também com as experiências uns dos outros. Tua participação é muito importante. Ministério de Casais New Generation, construindo muros de proteção para a família.